Existem indícios que aparentemente a Mercedes conseguiu consertar o principal erro do W13, o que faz com que a equipe chegue a perder até 1 segundo por volta em todos os circuitos da Fórmula 1. Mas será mesmo que nesse GP de Silverstone nós teremos uma reviravolta da equipe alemã? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o GP de Silverstone de Fórmula 1 já começou. Nós já tivemos aí o primeiro treino livre desse GP específico, um dos GPs mais tradicionais da Fórmula 1, que traz características interessantíssimas de pista. Uma pista relativamente de alta velocidade em alguns pontos, mas em sua grande maioria com pontos extremamente sinuosos quando a gente pensa na média mesmo. Na verdade, esse GP de Silverstone de Fórmula 1 vem justamente para trazer, de certa forma, uma luz um pouco maior sobre quais são as verdadeiras posições nos campeonatos, tanto de construtores quanto de pilotos, quando nós falamos a respeito de Ferrari, Red Bull e também a Mercedes. Mas é claro que nesse vídeo específico nós vamos falar principalmente sobre a equipe alemã, que aparentemente tem o principal foco virado para ela nesse fim de semana. Tanto porque os seus pilotos são ingleses, quanto também porque a sua equipe mora na Inglaterra em sua grande maioria, e além disso, porque é um dos times que mais promete para esse fim de semana, com algumas melhorias no W13 que podem fazer a diferença no resultado dessa corrida. E ainda por cima, não para por aí. Após esse primeiro treino livre que eu tive a oportunidade de ver, lembrando inclusive que esse vídeo está sendo gravado logo após esse primeiro treino livre, nós pudemos perceber algumas diferenças no W13 quando comparado a como ele reagia nas pistas anteriores a esse GP de Silverstone. E novidades inclusive que são muito positivas, tanto para Lewis Hamilton, George Russell e claro, para o próprio Toto Wolff. Aparentemente o W13 veio mesmo com algumas diferenciações que estão gerando certa vantagem para esses pilotos. Vamos falar tudo sobre isso, explicar o que nós percebemos aí de análise mesmo desse W13 nessas voltas que nós pudemos ver principalmente on-board, quando nós pensamos em Lewis Hamilton e George Russell. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e que realmente compensa mostrar para mais pessoas. Então não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo e se você não for um inscrito também nesse canal, saiba que nós fazemos diversas análises em todos os GPs, não apenas da Mercedes, mas de outras equipes da categoria. Então não se esqueça, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos começar a falar logo sobre o que está acontecendo na equipe alemã e o que realmente pode nos trazer uma certa esperança, pelo menos para quem realmente torce para Lewis Hamilton ou para George Russell. Primeiramente, como muitas pessoas dos comentários desse vídeo nesse momento devem estar comentando, esse primeiro treino livre não tem como servir de base porque era uma pista muito molhada, que tinha acabado de receber muita chuva e que por conta disso não teria como nós tirarmos nenhum tipo de análise com relação a esse treino especificamente. Ou seja, muitos vão dizer que eu estou equivocado ou que de certa forma eu possa ser um charlatão, vamos dizer assim. Mas na verdade a gente pode sim trazer algumas análises imparciais do que aconteceu com a equipe alemã, trazendo principalmente em consideração a comparação do que aconteceu em outros GPs da Fórmula 1. Lembrando inclusive que esse vídeo aqui é 100% autêntico, eu tô fazendo aqui sem roteiro, de cara limpa, apenas trazendo mesmo a análise que eu fiz desse primeiro treino livre. E por que a gente consegue fazer essas comparações? Na verdade, a reação do carro da Mercedes pode sim ser comparada com outros circuitos que já aconteceram nesse ano, principalmente quando nós levamos em consideração o que aconteceu no GP de Montreal de Fórmula 1, onde realmente a Mercedes acabou colocando seu carro na pista pela última vez. Vamos nos recordar um pouco melhor do que aconteceu nesse GP de Montreal. Durante os treinos livres, os dois pilotos da Mercedes reclamaram bastante do que estava acontecendo com o carro, principalmente Lewis Hamilton na época, que disse que as atualizações daquele GP do Canadá não haviam surtido nenhum tipo de efeito no W13 e que na verdade estava piorando o carro da Mercedes.
Entretanto, durante a corrida, nós pudemos ver uma evolução muito grande desses carros da equipe alemã, que fez inclusive com que Lewis Hamilton tivesse a oportunidade de conquistar a terceira posição ao final daquela corrida, um lugar no pódio com uma das piores equipes, entre aspas, do grid da Fórmula 1 atual. Pelo menos é isso que muitos dizem. E acaba que no fim da corrida, Lewis Hamilton admitiu que não esperava esse resultado, mas que ele conseguiu encontrar um ritmo interessante no W13 para aquele GP de Montreal de Fórmula 1. Mas vamos nos lembrar bem do que aconteceu exatamente naquele fim de semana. Durante os treinos livres, nós podíamos perceber que, principalmente nos setores de alta velocidade, onde tinham longas retas em Montreal, a Mercedes acabava perdendo um pouco quando comparada aos setores de baixa velocidade, os setores mais sinuosos. Aparentemente, a Mercedes tinha, de certa forma, algum tipo de impasse, algum tipo de empecilho que não a permitia dar tudo do carro nessas partes de baixa. Ou pelo menos, o carro não era tão bem preparado para curvas de média, baixa e alta velocidade, que realmente compõem aí o circuito do Canadá. Mas no fim das contas, quando a gente pôde perceber ali o que aconteceu durante a qualificação, nós vimos que nas retas a Mercedes conseguiu tirar ali algo que nós não havíamos percebido. E inclusive conseguiu fazer um bom setor ali, que é correspondente ao primeiro, uma parte do primeiro e o terceiro setor do circuito de Montreal. Ou seja, de reta naquele momento, a Mercedes estava muito bem. Mas algo que poucas pessoas consideram, e inclusive eu não vi nenhum canal do YouTube falando sobre esse assunto, é que os dois pilotos da Mercedes estavam utilizando acertos completamente diferentes e inclusive com peças diferentes em seus carros. Para quem não sabe, o que aconteceu foi que tanto Lewis Hamilton quanto George Russell estavam fazendo testes principalmente relacionados à asa traseira de seus carros. Algumas fotos tiradas da parte traseira ali do W13 em diversos momentos durante o fim de semana deixou muito claro que o carro de Lewis Hamilton tinha sim uma asa traseira muito menos carregada quando nós falamos em relação à pressão aerodinâmica. E esse carregamento aerodinâmico, com toda certeza, também diminuía consequentemente o arrasto aerodinâmico, o que fazia com que Lewis Hamilton, muito obviamente, também conseguisse ter uma velocidade final muito melhor do que a de George Russell. Em muitos circuitos, Lewis Hamilton acabou se arriscando um pouco mais, utilizando esses acertos um pouco mais agressivos em seu carro. E às vezes ele não conseguia ter bons resultados por isso. Mas nesse GP de Montreal foi exatamente o contrário. Ele testou esses acertos, enquanto George Russell testava um acerto mais convencional do W13. Mas no fim das contas, quem se saiu com a maior vantagem foi justamente o veterano da Mercedes, que conseguiu ter um ritmo um pouco melhor do que o de George Russell. Mas o que isso significa exatamente? Vamos falar o óbvio primeiramente. Em primeiro lugar, uma asa com menos pressão gera mais velocidade ao final das retas e, claro, também em curvas que não necessitam de tanta aderência assim dos carros. Mas além disso, uma asa com menos pressão aerodinâmica também permite com que os carros acabem andando um pouco mais baixo, ou seja, talvez Lewis Hamilton tenha diminuído a pressão na parte de cima do carro, referente à asa dianteira ou talvez até mesmo à asa traseira, como foi possível ver nessas fotografias. Diminuindo essa pressão na parte superior do carro, é possível aumentar a pressão na parte inferior, sem que ela interfira diretamente no fenômeno do porpoising, que nós tanto falamos aqui no canal, relacionado principalmente ao efeito solo. Lembrando, inclusive, que esse efeito específico, esse efeito solo que foi implementado nos novos regulamentos da Fórmula 1 desse ano, acaba gerando o porpoising em si, mas que ele também, apesar de também gerar uma grande pressão aerodinâmica, através dos túneis abaixo ali do assoalho, também gera essa pressão de uma forma muito mais eficiente do que as asas presentes na parte superior do carro. Isso significa que gera uma grande pressão, mas sem aumentar muito o arrasto aerodinâmico. E com isso a gente já consegue entender um pouco melhor o que a Mercedes deve ter trazido de mudanças para esse GP de Silverstone de Fórmula 1. Nós percebemos, principalmente nesse TL1, que ela foi capaz de colocar o carro na pista
sem gerar muitos kicks, sejam eles através do porpoising ou do bouncing. Claro, o bouncing não pode ser tanto considerado assim nesse GP de Silverstone, principalmente porque a pista tem pouquíssimas ondulações, sejam elas no asfalto ou até mesmo nas zebras, ou seja, realmente é muito difícil qualquer equipe do grid sofrer mais com bouncing, mas com porpoising isso era muito possível, e inclusive era uma das grandes previsões de George Russell, que dizia que na curva Copse, muito provavelmente ele viria a sofrer um pouco mais com porpoising, o que não o permitiria fazê-la com total aceleração. Mas nesse primeiro treino livre, nós percebemos que tanto o carro de Lewis Hamilton quanto o carro de George Russell não sofreram em nada com relação ao porpoising. Situação essa que pode ser considerada como uma razão de esperança para quem torce verdadeiramente para a equipe Mercedes. Mas apesar disso tudo, claro que isso pode acabar voltando no treino livre 2, mas muito provavelmente não acontecerá. E o porquê disso? Geralmente as equipes sofrem menos com o porpoising no início do final de semana. Isso porque elas iniciam os testes de seus carros realmente com uma altura um pouco maior em relação ao asfalto. Consequentemente, com essa altura um pouco maior, o porpoising dificilmente virá a acontecer. E lembrando, inclusive, que nesse primeiro treino livre, as equipes estavam com a pista molhada. E para quem não sabe, para que não haja aquaplanagem com tanta facilidade, os carros de Fórmula 1 aumentam as suas alturas justamente para que não aconteça esse fenômeno também. Ou seja, é muito provável que a Mercedes tenha aumentado a altura de seu carro. Mas vamos nos lembrar também que em outra situação, como por exemplo no GP de Imola de Fórmula 1, onde também choveu, a Mercedes sofria em alguns momentos ainda assim com o efeito do porpoising, situação que nós não conseguimos ver nesse primeiro treino livre de Silverstone. Então, pelo menos quando comparada a Imola, ela aparentemente está assim muito mais veloz. E quando comparada a Montreal, ela realmente parece estar melhor. Ainda mais porque mesmo com pneus slicks, Lewis Hamilton conseguiu fazer um tempo satisfatório em uma pista meio úmida, conquistando ali o segundo lugar, logo atrás de Valtteri Bottas, que fez o seu melhor tempo utilizando pneus intermediários. É claro que no fim das contas não dá para cravar se a Mercedes conseguirá ou não um ótimo lugar no resultado desse fim de semana, mas você tem a oportunidade de apostar nela através da Stake. O link dessa grande empresa de apostas, a maior do mundo, já está aqui embaixo na descrição e você ainda tem a oportunidade de utilizar o cupom Hora do Piloto. Dessa forma, se cadastre, utilize o cupom Hora do Piloto e aposte no seu piloto ou equipe favorita para que você tenha a oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso. Lembrando, inclusive, que isso não é uma sugestão de aposta, mas é claro que a Mercedes aparenta ter sim muitas chances aí de pelo menos conquistar um pódio durante esse fim de semana. Inclusive, essa foi uma das minhas apostas. Eu apostei que George Russell irá conquistar pelo menos um top 3 durante esse fim de semana. Mas você também tem essa oportunidade, como eu já disse. Já comenta aqui embaixo em quem você vai apostar nesse fim de semana. Você vai apostar em George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou Max Verstappen? Tem várias opções para você, seja de top 3, top 6, top 10 e até mesmo vencedor da prova. Não perca essa oportunidade e já comenta aqui embaixo em quem você vai apostar. E como eu falei em algumas lives aí do canal, lives essas que já aconteceram e você tem a oportunidade inclusive de vê-las aqui nos vídeos do Hora do Piloto, eu realmente fiz diversas apostas, muitas apostas mesmo. Aproximadamente R$ 75 em apostas para esse próximo fim de semana. Apostas essas que foram em diversos pilotos, como por exemplo através ali do top 10, onde eu apostei em Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e até mesmo George Russell. Ou seja, se esses pilotos chegarem entre os 10 primeiros, eu já ganharia minha aposta. Mas como vencedor, eu apostei em Charles Leclerc, por diversos motivos. Já fiz um vídeo aqui no canal comentando aí quem realmente é o grande favorito para esse fim de semana, na minha opinião. E realmente eu acredito que seja a Ferrari. Justamente por isso, apostei no piloto monegasco. Inclusive você pode ver todos os vídeos aqui do canal. Eu vou trazer aí diversos vídeos falando um pouco mais sobre esse fim de semana para você também. Então, para você não perder esses vídeos, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações e se você realmente gostou dessa análise, a forma como eu trouxe essa análise e tudo mais, de uma forma bem espontânea, vamos dizer assim,
também deixe o seu like aqui embaixo. O seu gostei faz toda a diferença e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o like e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!